Hoje é dia de lua de sangue. E para celebrar esse fenômeno raro, preparei uma história muito especial. Se inscreve no canal e vem comigo nessa jornada mágica. Dizem que na noite da lua de sangue, quando o céu se pinta de vermelho e a terra treme, os destinos se entrelaçam de formas que nem os deuses podem prever. Foi numa noite assim que 2 bebês nasceram na alcateia do luar. Uma menina de pelagem prateada e um menino dourado. E o mundo dos lobisomens nunca mais foi o mesmo. A alcateia do luar estava em festa. Não uma festa comum, mas a celebração da colheita, quando os vinhedos sagrados davam seus frutos e a lua se vestia de vermelho para abençoar a terra. Era a noite da lua de sangue, a mais poderosa do ano, quando os véus entre os mundos se afinavam e os destinos eram selados. No centro da aldeia, fogueiras ardiam altas e os lobos dançavam em formas humanas e lupinas, celebrando a vida. Mas em 2 cabanas separadas, 2 eventos silenciosos estavam prestes a mudar tudo. Na cabana da parteira, Lyra, uma loba de olhos bondosos e mãos habilidosas, assistia a um parto que começara ao entardecer. "Está chegando, Elara", disse a parturiente, uma loba de cabelos prateados, ofegante, mas radiante. Mais um esforço. O grito da mulher se misturou ao uivo dos lobos lá fora. E então, um choro, forte, saudável, vibrante. "É uma menina", Lyra anunciou colocando o bebê nos braços da mãe. "Olhe para ela. Tem a pelagem prateada, como a lua." A mãe sorriu, exausta, mas radiante. O pai, um lobo alto de olhos violeta, ajoelhou-se ao lado, com lágrimas nos olhos. "Elara", disse. "Vamos chamá-la de Elara." No exato momento em que a menina soltava seu primeiro choro, na cabana ao lado, outra mulher gritava em trabalho de parto. "Está nascendo", a parteira anunciou. "É um menino." O bebê veio ao mundo com um uivo que ecoou pelos vinhedos. Sua pelagem era dourada, brilhando como o sol mesmo sob a luz vermelha da lua. "Kael", a mãe sussurrou, tocando o rosto do filho. "Meu pequeno Kael." Lá fora, a lua de sangue atingiu seu ápice, e por um momento, o céu pareceu pegar fogo. Os anciãos da alcateia trocaram olhares significativos. "2 nascimentos na mesma hora", murmurou um deles. "Uma loba prateada e um lobo dourado. Isso não é coincidência." "É a profecia", outro sussurrou, "os destinados a governar." "Calem-se!" O alfa da época, pai de Kael, ordenou. "Nada de profecias hoje. Hoje é dia de celebrar a vida." Mas as palavras já estavam plantadas, e como sementes, esperariam o momento certo para germinar. 3 semanas depois, a paz da alcateia foi quebrada. Os caçadores vieram na calada da noite, quando a lua era apenas uma fina fatia no céu. Não eram caçadores comuns. Eram organizados, bem armados, e tinham um objetivo específico. "A loba prateada", o líder sussurrou a seus homens. "Encontrem a criança. Ela é a chave." O ataque foi rápido e brutal. Os guerreiros da alcateia lutaram com bravura, mas foram pegos de surpresa. O fogo consumiu cabanas. Gritos ecoaram na noite. A família de Elara, seus pais e alguns guerreiros leais, conseguiu fugir pelos fundos, levando a pequena nos braços. A mãe, ferida, sangrava enquanto corria. "Não podemos voltar", o pai disse desesperado. "Eles vão nos encontrar." "Para onde vamos?" "Para longe. Para onde ninguém nos conhece." Antes de partir, a mãe olhou para trás, para a alcateia em chamas, e fez uma promessa silenciosa à filha, que dormia em seus braços. "Um dia você voltará, minha pequena. Um dia isso será seu." Na alcateia, o pequeno Kael foi escondido pelos pais em um porão secreto, junto com outras crianças. De lá, ouviu os gritos, o fogo, o desespero, e jurou, mesmo sem entender, que um dia protegeria seu povo com todas as suas forças. Quando o ataque terminou,
Os caçadores haviam sido repelidos, mas a família da loba prateada havia desaparecido. O Alfa ordenou buscas, mas não encontraram rastros. Era como se tivessem simplesmente sumido. Anos depois, a lenda da loba prateada se tornou uma história contada pelas fogueiras. Alguns diziam que ela havia morrido. Outros, que vivia escondida em algum lugar distante. Kael, crescendo, ouvia essas histórias com um aperto no peito que não sabia explicar. "Por que sinto como se algo estivesse faltando?" perguntou uma vez a seu pai. "Porque talvez esteja, meu filho. O destino não desiste fácil." 24 anos depois. A floresta era densa, úmida, cheia de sussurros que apenas Elara conseguia ouvir. Ela caminhava na frente, com a segurança de quem conhece a mata como a palma da mão, mesmo estando longe de casa. "Você tem certeza de que é por aqui?" Mira perguntou, pisando em uma poça de lama com uma careta. "Porque esse caminho não leva a lugar nenhum, exceto talvez ao fim do mundo." "As árvores estão falando comigo." Elara respondeu, sem se virar. "Dizem que estamos perto." "As árvores falam com você." "Claro. Por que não? Eu converso com as pedras. Elas me ignoram. Justiça divina." Elara sorriu. Mira era assim, um bálsamo de humor em meio à tensão. Há 3 semanas viajavam fugindo de caçadores que pareciam determinados a capturá-las. Não sabiam o porquê. Sabiam apenas que precisavam encontrar refúgio. "Elara", Mira disse, mais séria agora. "Você nunca me contou direito. Por que estamos vindo para cá?" "Porque minha mãe, antes de morrer, me deu isso." Elara puxou um pequeno medalhão de prata que carregava no pescoço. Dentro, uma foto antiga, desbotada, de um casal feliz em frente a um vale lindo. Ela disse que se um dia eu precisasse, deveria voltar para a Alcateia do Luar. Alcateia do Luar. Nome bonito. Disse que era minha verdadeira casa, que eu nasci lá. Mira parou. "Você nasceu em uma alcateia? E nunca me contou." "Não sabia ao certo. Minha mãe sempre foi vaga. Dizia que era perigoso, que haviam nos expulsado." "Expulsado? Por quê?" "Não sei. Mas agora, com os caçadores nos perseguindo, não tenho escolha." Mira suspirou. "Tá bom. Vamos confiar na intuição da sua mãe. E nas árvores, porque até agora as árvores são nosso único guia." Elara riu baixinho e continuou andando. Dentro dela, uma voz suave ecoou. "Estamos perto, pequena. Sinto o cheiro da nossa terra." Era Nyx, sua loba interior. Elara sempre a ouvira desde pequena. Nyx era sua conselheira, sua protetora, sua melhor amiga silenciosa. "Tem certeza? Nunca tive tanta. E mais. Sinto algo. Algo que não sentia antes." "O quê?" "Nosso destino." Do outro lado da floresta, na Alcateia do Luar, Kael estava no centro do conselho. "Não podemos mais ignorar os relatos", Tel dizia, apontando para um mapa coberto de marcações. "Os caçadores estão se movendo. Atacaram 3 alcateias nos últimos 2 meses." "E o Conselho dos Reinos?" Kael perguntou. "Omisso, como sempre. Dizem que é problema local." "É problema de todos." Drac rosnou, pela primeira vez demonstrando emoção. "Se eles estão se fortalecendo, ninguém está seguro." Kael massageou as têmporas. Aos 24 anos, já governava há 6. Fora um fardo pesado, mas ele aprendera a carregá-lo. Tinha ao lado seus melhores amigos, e isso tornava tudo mais suportável. "Algo vem aí." A voz de Solaris, seu lobo, ecoou em sua mente. "O que quer dizer?" "Não sei. Mas o vento mudou. Traz cheiros novos, e um deles mexe comigo." Kael franziu a testa. Solaris nunca falava assim. "Kael?" Tel chamou. "Está bem?" "Sim, só." Distraído. Nesse momento, a porta do salão se abriu. Um guarda entrou apressado. "Alfa, há 2 forasteiras na entrada do vale. Pedem abrigo." "Quem são?"
Não sabemos. Dizem que foram atacadas por caçadores, que vieram de longe. Kyle trocou olhares com Theo e Drac. Tragam-nas. Com cuidado. Elara entrou no salão principal com o coração na mão. O lugar era imponente. Paredes de pedra, archotes nas paredes, uma longa mesa de madeira maciça, onde homens e mulheres a observavam com curiosidade. Mas ela só tinha olhos para um. Ele estava no centro, à cabeceira da mesa. Alto, cabelos dourados como o sol, olhos cor de âmbar que a fitavam com uma intensidade que a paralisou. O mundo parou. É ele. A voz de Nix foi um sussurro reverente. O quê? Nosso destinado. O lobo dourado. Nós pertencemos a ele. Elara sentiu os joelhos fraquejarem. Seu corpo inteiro vibrava com uma energia que nunca sentira. Era como se cada célula sua estivesse cantando. Do outro lado da sala, Kael também congelou. Solaris? Ela, a prateada. Nossa! A voz do lobo era um rugido triunfante. Kael sentiu o coração disparar, as mãos suarem. Precisou segurar a borda da mesa para não cambalear. Eu sou Elara, a moça disse, a voz trêmula. Esta é Mira. Viemos de longe. Pedimos abrigo. Kael engoliu seco, forçando-se a manter a compostura. Sejam bem-vindas. Sou Kael, alfa desta alcateia. Sentem-se. Conte-nos o que aconteceu. Elara sentou-se e Mira a acompanhou. Mas durante toda a conversa, seus olhos encontravam os dele. E em cada olhar, algo se aprofundava. Algo que nenhum dos dois conseguia controlar. Precisamos disfarçar. Elara pensou, desesperada. Impossível, Nix respondeu. O lobo dele já sabe, o meu também. Mas vocês, humanos, que se virem. Elara quase riu. Sua loba tinha um senso de humor peculiar. Caçadores estão nos seguindo, Mira explicava. Atacaram nossa aldeia, mataram muitos. Só conseguimos fugir porque Elara conhece a floresta como ninguém. Por que os caçadores as perseguem? Theo perguntou, com sua voz calculista. Não sabemos, Elara respondeu. Mas eles parecem determinados. Há algo especial em vocês? Elara hesitou. Lembrou-se das palavras de sua mãe, do medalhão, da alcateia de onde viera. Eu nasci aqui, acho. O silêncio foi absoluto. Nasceu aqui? Kael repetiu, a voz estranhamente rouca. Minha mãe me disse. Há 24 anos, houve um ataque. Minha família fugiu. Drac e Theo trocaram olhares. Kael empalideceu. 24 anos atrás. O ataque. A família da loba prateada que desapareceu. Você é a filha deles. Kael sussurrou. A loba prateada. Como sabe, enrie-me porque eu estava aqui. Escondido no porão. Ouvi tudo. O olhar entre eles se aprofundou. Anos de separação, de destino adiado, pairando no ar. Fiquem, Kael disse, a voz firme. Estão seguras aqui. Enquanto precisarem. Obrigada. Elara respondeu, e naquele obrigada havia muito mais que gratidão. Elara não conseguiu dormir. O quarto que lhe deram era aconchegante, mas sua mente estava a mil. A imagem de Kael não saía de sua cabeça. Os olhos âmbar, o cabelo dourado, o jeito como a olhava. Você precisa descansar, Nix disse. Não consigo. Por causa dele? Sim. Bom, porque ele também não está dormindo. Elara sentou na cama. Como sabe? Sinto, nosso vínculo já está se formando. Mesmo que vocês ignorem. Na cabana principal, Kael também estava acordado. Sentado à janela, olhando a lua, tentando organizar os pensamentos. Solaris, o que está acontecendo comigo? Você sabe, ela é nossa. Sempre foi, desde a primeira noite. Mas ela é uma desconhecida. Não é. É sua. E você é dela. Kael suspirou. Como governar com o coração em chamas? No dia seguinte, os desafios apenas começariam. O sol mal havia nascido quando Mira bateu na porta do quarto de Elara. Acorda. Vamos explorar! Elara gemeu, enterrando o rosto no travesseiro. São 6 da manhã. E daí?
Tem uma alcateia inteira para conhecer. E aquele alfa dourado. Meu Deus, Elara, ele é lindo. E não tira os olhos de você. Mira. É verdade. Até eu percebi. E eu estava ocupada tentando não ser morta por aqueles caçadores. Elara sentou, derrotada. Tá bom, vamos. Enquanto se vestia, Nyx falou. Ele está perto. O quê? O Alfa está vindo para cá. O coração de Elara disparou. Segundos depois, uma batida na porta. Elara. A voz de Kael, grave e suave. Mira arregalou os olhos e abriu a porta com um sorriso de orelha a orelha. Alfa. Que surpresa. Que honra. Que bom. Kael a olhou com uma expressão que misturava diversão e confusão. Bom dia. Queria ver se Elara está bem e se gostariam de conhecer a alcateia. Claro que sim, Mira respondeu antes que Elara pudesse falar. Ela adoraria. Nós adoraríamos. Vamos já. Ela praticamente empurrou Elara para fora do quarto. Mira, Elara sussurrou. O quê? Tô ajudando. Kael observava a troca com um sorriso discreto. Drac, que o acompanhava, sussurrou. Ela é intensa. É. Vai dar trabalho. Já deu. Kael guiou as duas pelos vinhedos, pelas cabanas, pelo centro da aldeia. Explicava cada lugar com paciência, mas seus olhos sempre voltavam a Elara. Aqui é onde treinamos os guerreiros, disse apontando para um grande pátio de terra batida. E vocês treinam muito? Mira perguntou. Todos os dias. A ameaça dos caçadores não dá trégua. Elara observava os guerreiros em ação. Eram impressionantes. Rápidos, fortes, coordenados. Você treina com eles? Perguntou. Sim, todas as manhãs. Deve ser cansativo. É, mas necessário. O silêncio pairou entre eles, confortável, mas carregado. Fala com ele, Nyx insistiu. Sobre o quê? Qualquer coisa, só fala. Kael, Elara disse. Obrigada, por nos acolher. Ele a olhou. Não precisa agradecer. Precisa sim. Muitos não fariam o mesmo. Muitos não têm o mesmo. Motivo. Ela sentiu o calor subir as bochechas. Motivo? Ele hesitou. Mais tarde. Preciso ver uma coisa. Desviou o olhar e continuou andando. Drac, que observava tudo, murmurou para Mira. Eles são péssimos nisso. No quê? Em disfarçar. Concordo, é quase patético. Quase, Mira riu. Gosto de você. Ainda bem. Naquela noite, Kael não conseguiu dormir. Sentou-se no mirante, olhando as estrelas, e deixou Solaris falar. Por que está resistindo? Não estou resistindo. Estou pensando. Pensando demais. Ela é nossa. Só isso importa. E o conselho, e a guerra iminente, e o fato de que ela apareceu do nada depois de 24 anos. Nada disso importa se não estivermos juntos. Você sabe. Kael suspirou. Sei. Então por que não age? Porque tenho medo. Medo de quê? De perdê-la de novo. O silêncio foi longo. Não vai perder. Não enquanto eu existir. Na cabana, Elara também conversava com Nyx. Ele está sofrendo, Nyx disse. Como sabe? Sinto. O vínculo. Ele quer se aproximar, mas tem medo. Medo de quê? De machucar você. De colocar você em perigo. De não ser suficiente. Elara apertou o travesseiro. E eu? O que sinto? Você já sabe. Só não quer admitir. Nyx. Fala com ele. Amanhã. Sem rodeios. E se ele me rejeitar? Não vai. O lobo dele não deixa. No dia seguinte, Elara encontrou Kael no mesmo mirante. Sabia que estaria aqui, disse, aproximando-se. Como? Meu lobo me contou. Ele a olhou surpreso. Você também conversa com ele? Ela. Nyx. Sim, desde criança. Solaris. Desde sempre. Ficaram em silêncio, olhando o vale. Kael,
Preciso te dizer uma coisa. Eu também. Pode falar primeiro. Não, você. Ela respirou fundo. Desde que te vi, algo mudou. Algo que não consigo explicar. Meu corpo, minha alma, minha loba. Todos sabem. Todos menos eu. Sabem o quê? Que você é importante. Que você é meu. O silêncio foi absoluto. Kyle virou-se para ela, os olhos âmbar brilhando. Elara. Eu sei que é loucura, que mal nos conhecemos, mas não consigo evitar. Nem eu. Ele se aproximou. Desde que entrei naquele salão e te vi, meu mundo virou. Solaris não para de uivar. E eu nunca senti isso. Senti o quê? Que tudo faz sentido. Que finalmente encontrei o lugar onde pertenço. Ela tocou o rosto dele, e o contato foi elétrico. Kyle. Elara. Ele a beijou. Foi um beijo suave, quase uma pergunta, uma confirmação, um começo. Quando se separaram, estavam os dois tremendo. Isso foi. Ela começou. Perfeito. Perigoso. Os dois. Ele a puxou para um abraço. Fica. Já estou aqui. Fica para sempre. Vou tentar. Tente muito. Ela sorriu contra o peito dele. Vou. Na manhã seguinte, Theo chamou Kyle para uma conversa particular. Precisamos falar sobre a loba prateada. O nome dela é Elara. Eu sei o nome dela. E sei também que você está envolvido. Kyle não negou. E o problema? O problema é que ela não é apenas uma forasteira. Ela é a filha da família que fugiu no ataque. A família que, segundo os registros antigos, era a linhagem destinada a governar ao lado da nossa. Que registros? Os do conselho. Eu pesquisei depois que ela chegou. Há uma profecia, Kyle. Uma loba prateada e um lobo dourado, nascidos na mesma hora, destinados a unir os reinos e trazer paz. Já ouvi essa história. É mais que história. É real. E ela está aqui. Kyle franziu a testa. E o que isso significa? Significa que vocês dois são a chave para acabar com a guerra. E também significa que muitos vão querer impedir isso. Os caçadores? Os caçadores, sim. Mas também outros alfás. Os que não querem um governo unificado. Os que preferem o caos. Kyle passou a mão no cabelo. E o que sugere? Que a protejam e que se preparem, porque a tempestade está chegando. Enquanto isso, Elara explorava a biblioteca da Alcateia com Mira. Olha isso, Mira disse, puxando um pergaminho antigo. A profecia da lua de sangue. Elara se aproximou. O pergaminho estava desbotado, mas as palavras ainda eram legíveis. Quando a lua se vestir de vermelho, 2 crianças nascerão. Uma de pelagem prateada, outra dourada, separadas pela guerra, unidas pelo destino. Juntas, governarão os 5 reinos e trarão paz à terra dos lobos. Elara, Mira sussurrou. Isso é sobre você. E sobre Kyle. Vocês são os destinados. Parece que sim. Nesse momento, a porta se abriu. Kyle entrou, seguido por Theo e Drac. Encontraram algo? Perguntou. A profecia. Elara respondeu. Fala sobre nós. Kyle leu por cima do ombro dela e sentiu um arrepio. Theo tinha razão. O que fazemos agora? Agora, ele segurou a mão dela. Agora nos preparamos. Reuniram-se no salão principal. Kyle, Elara, Mira, Theo e Drac. Se a profecia é real, os caçadores sabem. Theo disse. É por isso que estão atrás de Elara. E de Kyle? Mira perguntou. Provavelmente também, mas ele está mais protegido aqui. Então precisamos nos antecipar, Drac falou. Descobrir onde eles estão. O que planejam? E como fazemos isso? Com informação. Temos contatos em outras alcateias. Podemos enviar mensageiros. Kyle concordou. Faça isso. Enquanto isso, vamos treinar. Todos. Elara o olhou. Eu também? Especialmente você. Se vão te caçar, precisa saber se defender. Eu sei me defender.
Sei que sim. Mas vai aprender mais. Ela sorriu. Aceito o desafio. Os dias seguintes foram de muito trabalho. Kyle ensinou Elara a lutar, não apenas com força, mas com estratégia. Ela aprendia rápido, surpreendendo a todos. Você é boa, Drac admitiu, após uma sessão. Tive um bom professor. Não fui eu, Kyle disse com um sorriso. Foi ela mesma. Mira, enquanto isso, treinava com os guerreiros e rapidamente se enturmou. Sua energia contagiante conquistou até os mais reservados. Ela é incrível, Drac comentou, observando-a. Gosta dela? Kyle provocou. Não. Mentira? Talvez. Vai fundo. Cala a boca, Kyle riu. Uma semana depois, os mensageiros voltaram com notícias preocupantes. Os caçadores estão se movendo, Theo anunciou. Reuniram-se com representantes de 2 alcateias rebeldes. Quais? A do Vale Sombrio e a do Pico Negro. Kyle travou a mandíbula. Os mesmos que sempre resistiram à unificação. Os mesmos. E o que querem? Querem a loba prateada. E querem você morto. O silêncio foi pesado. Não vão conseguir, Elara disse firme. Como sabe? Porque estou aqui. E não vou a lugar nenhum. Kyle a puxou para perto. Juntos. Juntos. Naquela noite, Kyle convocou o conselho da alcateia. Precisamos decidir o que fazer, disse. Os caçadores estão se aliando a alcateias rebeldes. Se não agirmos, seremos atacados. E o que sugere? Um ancião perguntou. Que nos preparemos para a guerra e que busquemos aliados. Aliados? Quem? As alcateias que ainda são leais à antiga aliança, as que acreditam na profecia. E se não acreditarem, não convenceremos. Elara se levantou. Se me permitem. Todos olharam para ela. Eu sou a prova viva da profecia. Se eu me apresentar, se eu mostrar quem sou, talvez eles acreditem. Isso é perigoso, Kyle disse. Tudo é perigoso agora. Mas se podemos evitar uma guerra, vale a pena tentar. Theo concordou. Ela tem razão. Uma caravana diplomática. Nós vamos até as alcateias aliadas, mostramos a loba prateada e pedimos apoio. E quem vai? Eu, Elara, Mira, Drac e um grupo de guerreiros. Kyle hesitou. E eu? Fica aqui. Protege a alcateia. Se algo der errado, precisamos de você aqui. Kyle olhou para Elara. Vai com cuidado. Vou. E volto. Promete? Prometo. Na manhã seguinte, a caravana partiu. Elara montava uma égua branca, Mira uma baia. Drac liderava o grupo, com Theo ao lado. Vai dar tudo certo, Mira disse. Sei. E você vai ver ele de novo. Sei. E vai casar e ter filhotes lindos. Mira. O quê? Tô sonhando acordada. Elara riu, aliviando a tensão. Lá atrás, no mirante, Kyle observava a caravana sumir na floresta. Ela volta, Solaris disse. Sei. Então para de se preocupar. Não consigo. Eu sei. Também não consigo. 3 dias depois, chegaram à alcateia do Vale Verde. O Alfa, Rurik, era um homem alto de cabelos grisalhos e olhos sábios. Recebeu-os com desconfiança, mas com respeito. Ouvi falar da profecia, disse, enquanto os acomodava. Mas nunca acreditei muito. E agora? Elara perguntou. Agora vejo você, a loba prateada. É, impressionante. Obrigada. Mas não é suficiente. Preciso de provas. Que tipo de provas? Que você é realmente a destinada, que o vínculo com o Alfa Dourado é real. Elara hesitou. Como posso provar? Há uma cerimônia antiga, a Dança da Lua. Se vocês dois são destinados, a Lua mostrará. Mas Kyle não está aqui. Então não há prova. Theo interveio. Alfa Rurik, entendemos sua cautela, mas o tempo é curto. Os caçadores estão se movendo. E eu entendo sua pressa.
mas não posso arriscar meu povo sem certeza. Então o que sugere? Que tragam o Alfa Dourado, que realizem a cerimônia, e então falaremos. Naquela noite, Elara conversou com Nyx. Preciso dele aqui. Então chame. Como? O vínculo. Use-o. Elara fechou os olhos, concentrando-se. Pensou em Kael, no cheiro dele, no toque, na voz, e enviou um pensamento, uma oração, um pedido. Kael, preciso de você. A centenas de quilômetros, Kael sentiu um arrepio. Ela chamou, Solaris disse. O quê? Ela precisa de você. Vá. Sem pensar duas vezes, Kael chamou Drak. Preciso ir. Agora. Para onde? Para o Vale Verde. Ela precisa de mim. Vou com você. Vamos. Kael chegou 2 dias depois, exausto, mas determinado. Quando Elara o viu, correu para seus braços. Você veio. Você chamou. Como sabia? Senti. Ela sorriu. O vínculo. O vínculo. Rurik observava de longe, impressionado. Acho que não preciso mais de provas, disse. O que vi aqui é real. Então nos ajuda? Tel perguntou. Ajudo, e convoco as outras alcateias. Na noite seguinte, sob a lua cheia, Kael e Elara realizaram a dança da lua. Era uma cerimônia antiga, onde os destinados dançavam sob o luar, e a lua mostrava a verdade de seu vínculo. Quando começaram a dançar, algo mágico aconteceu. A luz da lua pareceu envolvê-los, e suas pelagens, a prateada e a dourada, brilharam como fogo. Os presentes prenderam a respiração. É real, Rurik murmurou. A profecia é real. Quando a dança terminou, Kael segurou Elara nos braços. Agora todo mundo sabe. Agora todo mundo sabe. E o que fazemos? Governamos, juntos. Naquela noite houve celebração. Mira dançou com todos, contagiando a todos com sua energia. Drak a observava de longe, um sorriso discreto nos lábios. Vai lá, Tel disse. Não. Vai. Não. É teimoso. Sei. Mira apareceu ao lado dele. Dança comigo? Não sei dançar. Eu ensino. Não quero aprender. Mentira. Ele a olhou. Você é insistente. Sou. E adoro. Ele suspirou e a seguiu. 2 semanas depois, os caçadores atacaram. Não vieram em silêncio. Vieram com tudo. Bestas, fogo e uma fúria cega. Kael liderou a defesa, com Elara ao seu lado. Ela lutava como uma guerreira experiente, e sua pelagem prateada brilhava na escuridão. Atrás de você! Ela gritou, derrubando um caçador que se aproximava pelas costas. Obrigado, ele respondeu entre golpes. Depois me agradece. Combinado. A batalha foi feroz, mas a alcateia estava preparada. Os caçadores foram repelidos. Quando o sol nasceu, estavam vencidos. Vencemos, Elara disse ofegante. Vencemos. Kael a puxou para um beijo, sujo de sangue e terra. Porque estávamos juntos. Sempre juntos. A vitória teve um preço. Guerreiros caíram. Cabanas foram destruídas, mas a alcateia estava de pé. Precisamos reconstruir, Tel disse. E precisamos ir atrás dos líderes dos caçadores, Drak completou. Enquanto eles existirem, não estaremos seguros. Vamos, Kael decidiu. Mas primeiro, cuidamos dos nossos. Elara passou os dias seguintes ajudando a curar os feridos. Suas mãos habilidosas e seu conhecimento das ervas salvaram muitas vidas. Você é incrível, Kael disse, observando-a trabalhar. É meu dom. É você. Ela sorriu. Brega. Verdadeiro. Os dois. Os dois. Meses depois, Kael e Elara foram convocados ao Conselho dos 5 Reinos. Era a primeira vez que os líderes de todas as alcateias se reuniam em décadas, e todos queriam ver os destinados. Senhoras e senhores, o ancião do conselho anunciou. Apresento-lhes Kael, o Alfa Dourado, e Elara,
A loba prateada. Os destinados pela profecia. Os murmúrios percorreram a sala. Hoje, viemos propor uma união, Kael disse. Não apenas entre nós, mas entre todos os reinos. Juntos, somos mais fortes. Juntos, podemos acabar com a ameaça dos caçadores de uma vez por todas. E por que deveríamos confiar em vocês? Um alfa perguntou. Porque não pedimos que confiem em nós. Elara respondeu. Pedimos que confiem em si mesmos, em seus próprios guerreiros, em seus próprios povos. Nós apenas mostramos o caminho. O silêncio foi pesado. Eu apoio, Rurik disse, levantando-se. A alcateia do Vale Verde está com eles. Eu também, outro alfa disse. E eu. 1 a 1, os reinos foram se unindo. Quando a contagem terminou, a maioria havia concordado. Então está decidido, o ancião anunciou. Kael e Elara são oficialmente reconhecidos como os líderes supremos dos 5 reinos. A cerimônia de coroação foi realizada no Vale Sagrado, onde tudo começara. Kael vestia uma túnica dourada, Elara uma prateada. Juntos, subiram ao altar onde os anciãos os aguardavam. Diante da lua, dos deuses e de todos os presentes, declaramos Kael e Elara os legítimos governantes dos 5 reinos. As coroas, uma dourada, uma prateada, foram colocadas em suas cabeças. O povo uivou em celebração. Kael segurou a mão de Elara. Conseguimos. Conseguimos. E agora? Agora governamos, juntos. Para sempre? Para sempre. Os primeiros dias de reinado foram intensos. Havia decisões a tomar, alianças a fortalecer, conflitos a resolver. Kael e Elara trabalhavam lado a lado, dividindo responsabilidades. Você é boa nisso, Kael disse, após uma reunião particularmente difícil. Aprendi com você. Não, é dom mesmo. Ela riu. Talvez. Certeza. Mira e Drak, agora assumidamente um casal, ajudavam na organização. Tel era o estrategista, sempre pensando à frente. Temos relatos de movimentos suspeitos na fronteira norte, disse. Caçadores? Provavelmente, mas também pode ser apenas batedores. Vamos investigar. A ameaça dos caçadores não havia desaparecido completamente. Apenas se aquietado. Eles estão se reorganizando, Tel explicou. Precisamos de um plano definitivo. Como exterminá-los de uma vez? Drak perguntou. Não exterminar. Unir. Mostrar que não somos inimigos. Impossível. Eles nos odeiam. Alguns odeiam. Outros seguem por medo. Se mostrarmos que não somos monstros. É arriscado. Mas necessário. Kael concordou. Vamos tentar. Enviaremos emissários, com ofertas de paz. E se não aceitarem, aí estaremos preparados. Entre batalhas e decisões, Kael e Elara cultivavam seu amor. Passeios pelos vinhedos, conversas ao luar, noites de intimidade onde o resto do mundo desaparecia. Você me faz feliz, ele disse numa dessas noites. Você também. Nunca imaginei que isso fosse possível. O quê? Amar, ser amado, governar com alguém ao lado. Eu também não, mas agora não imagino diferente. Nem eu. O beijo foi lento, doce, eterno. O vale estava em festa. Kael e Elara celebravam mais um ano de reinado. Ao lado deles, 2 filhotes, um menino e uma menina de pelagens douradas, corriam entre as pernas dos adultos. Eles são lindos, Mira disse, segurando sua própria filha, fruto de seu casamento com Drak. São, e enérgicos, como os pais. Culpa sua. Minha? Sua energia contagiou eles. Mira riu. Aceito. Drak se aproximou, com o filho nos braços. Estão planejando mais? Por enquanto 2 bastam, Kael respondeu. Depois a gente vê. Covarde. Estratégico. Tel apareceu com um pergaminho. Notícias da fronteira. Os caçadores aceitaram o acordo de paz.
Finalmente. Finalmente. Elara sorriu. Conseguimos. Conseguimos. Juntos. Sempre juntos. O sol se pôs sobre o vale, pintando o céu de dourado e prata. E os dois lobos, destinados desde o nascimento, sabiam que seu amor havia mudado o mundo. Para sempre. Fim. E assim termina a história de Elara e Kael, a loba prateada que voltou para casa depois de 24 anos e o alfa dourado que a esperava sem saber. Uma história sobre destino, sobre separação e reencontro, sobre a força de um amor que desafia guerras e profecias. Se você se emocionou, se arrepiou, se apaixonou, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Qual foi a cena que mais te emocionou? Eu leio todos, juro. Até a próxima história, pessoal. Com carinho, contos e fantasias da alma.